Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de Mecânica dos Fluidos, Fácil e Descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 30, onde nós estaremos mostrando um exemplo da aplicação do Teorema dos Pis, dentro ainda do conteúdo Análise Dimensional. Vamos então ao tema da aula, que é o exemplo da aplicação do Teorema dos Pis para obter os números adimensionais de um determinado fenômeno. O que diz o exemplo? Verificou-se em laboratório que a força de arrasto que age numa esfera lisa, que se movimenta no fluido, é dada por uma função do tipo força igual a função de velocidade, diâmetro, massa específica e viscosidade. Então, o problema pede determinar a função de números adimensionais equivalente à função indicada. Então, a gente tem um problema que temos 5 variáveis. Força, que é que eu quero saber qual é a força na esfera, que é decorrente da velocidade, do diâmetro, da massa específica e da viscosidade. Então todos esses parâmetros influenciam na força de arrasto de um corpo. Bom, temos então a função das grandezas que intervêm no fenômeno. Então, como a gente comentou, a força é influenciada pela velocidade da esfera dentro do fluido. Poderia ser a esfera parada e o fluido também em movimento, dá na mesma. Aí isso depende do ponto referencial, do diâmetro da esfera, da massa específica e da viscosidade. Esses dois parâmetros estão relacionados com o fluido, né? Se é água, se é mercúrio, se é óleo, se é álcool, enfim, né? Esses dois parâmetros estão diretamente ligados ao fluido que eu estou trabalhando. E eu poderia escrever isso de uma outra forma, né? A função 1, F1, é em função da força, velocidade, diâmetro, massa específica e viscosidade, e isso tudo igual a zero. Daqui eu colocando, isso aqui é só uma notação matemática, né? Para dizer que tudo que está envolvido. Aqui está tanto as variáveis dependentes como independentes, né? Então com isso eu tenho 5, o meu n é igual a 5, que é o número de variáveis, de grandezas que eu tenho no meu problema. Bom, vamos fazer a equação dimensional das grandezas que intervêm no fenômeno. Se você está assistindo essa aula pela primeira vez, o ideal é que você volte nas aulas anteriores, desde o começo, para você poder compreender o que é a equação dimensional, o que é as grandezas, né, para não ficar boiando. Bom, então a força, a gente vai estar utilizando nesse exercício a base força, comprimento e tempo, que é o F, L e o T. E dentro da mecânica dos fluidos, esse vai ser o mais comum. Você poderia usar massa, comprimento, tempo, o M, L e T. Aí é uma opção de cada um faz de um jeito. De um modo geral, o mais utilizado é o FLT. Bom, massa específica, a gente já determinou em aulas passadas, então F, L elevado a menos 4, T ao quadrado. Velocidade, LT menos 1. Diâmetro, L. E a viscosidade, FL menos 2 vezes T. Bom, veja que aqui nada mais é do que a gente está determinando a unidade, né? Qual é a unidade em função das grandezas fundamentais, que é o força, comprimento e tempo, né? Então você pega a velocidade, é o mais fácil aí de identificar. LT é menos 1, por quê? É como se fosse lá no sistema internacional, velocidade é o quê? Metros por segundo, é a unidade. A mesma coisa qual é a unidade do diâmetro, né? É metro, por exemplo. Então é comprimento, então é L. E daí vem as outras, teria que fazer, pegar a unidade e montar. Mas como a gente já fez isso, a gente não vai fazer de novo aqui. Bom, os números adimensionais independentes. Qual é a quantidade? Quantos números adimensionais independentes eu tenho? Que é o meu M. M é então N menos R, onde N é o número de grandezas que eu tenho, no caso 5, e R é o número de grandezas fundamentais, no caso 3. Então, fazendo a continha, eu vou ter M igual a 2, quer dizer que eu tenho dois números adimensionais independentes que caracterizam o meu fenômeno força de arrasto. Bom, a base é formada por 3 elementos, como a gente comentou, e aí a gente tem que escolher, para a montagem da equação de π, né, do teorema de π, nós temos que escolher, dentre as grandezas relacionadas, que eram as 5, força, velocidade, diâmetro, massa específica e viscosidade, eu tenho que escolher, dentre essas 5, 3 que serão a base do problema, né, a base da montagem da equação. Pode ser, então, eu tenho algumas opções, então pode ser força, velocidade, diâmetro, pode ser massa específica, velocidade e diâmetro, e pode ser
viscosidade, velocidade e diâmetro. Lembrando que não se recomenda, não podemos escolher, nesse caso, duas grandezas ao mesmo tempo simultâneas, que seria a viscosidade e a massa específica. Por quê? Porque elas não diferem no número da grandeza fundamental. Então, se você pegar a viscosidade, ela vai ser em função, ela vai ter o F, o L e o T. Eu vou ter expoentes distintos, mas vai ter. A mesma coisa é a massa específica, eu também vou ter F, L e T. Então, se eu escolher as duas, não vai dar certo. Não pode. Tem que escolher, tem que ser diferente, tem que diferenciar. Então, tem que ter, quando eu falo não difere na grandeza fundamental, quer dizer que uma tem que ter só uma grandeza, por exemplo, o comprimento, uma só o L, a outra o FL ou o FT, e por fim a terceira com FLT, né? Senão não dá certo. Então, o que a gente comentou também em aulas passadas é que o recomendado é que você escolha, se aparecer no fenômeno que você está estudando, a viscosidade, a velocidade e um diâmetro característico, um comprimento característico, que nesse caso é o diâmetro. O que é o diâmetro? É o comprimento que caracteriza o objeto do estudo, né? Então, no caso, uma esfera, poderia ser um navio, poderia ser uma coluna, e enfim, aí vai ter um comprimento que vai aumentar ou diminuir de acordo com o meu equipamento, de acordo com o que eu estou fazendo. Então, o recomendado é que você escolha isso. Então, isso é uma recomendação, não é uma regra como é a anterior. Aqui é uma recomendação. E é o que a gente vai fazer. A gente vai seguir o tradicional, que é a massa específica, a velocidade e o diâmetro. Bom, então eu vou ter essas três variáveis como grandeza base. Agora eu monto a equação do π. Então o que eu escrevi? Eu escolhi o ρ, a velocidade e o diâmetro como base, então vai ficar π1 vai ser ρ elevado a α1 vezes velocidade elevada a α2 vezes d elevado a α3 vezes das outras grandezas que sobrou. Quem que sobrou? Sobrou a força e sobrou a viscosidade, então eu vou escolher a força. Da mesma forma, eu vou fazendo até acabar essas grandezas que sobraram. Então vai ficar π2, vai ser ρ elevado a β1, v elevado a β2, d elevado a β3 vezes a viscosidade dinâmica aí, μ. Então, aqui eu já tenho os dois números adimensionais. Eu preciso descobrir quem é α1, α2 e α3. Quem é β1, β2 e β3. Aqui poderia, dependendo do livro que você for pegar, poderia ser A, B, C, D, F, G. Não importa, é só uma nomenclatura que chamou aqui. Esse livro chamou, o livro que eu adotei, que é o que eu tô como base, que é o do Franco Brunetti, ele adotou α1, α2 e α3. Não importa. Poderia ser x1, x2, x3. Quer dizer, isso aí é indiferente, né? É só uma variável que eu preciso descobrir. Então a gente vai fazer agora obtendo os α1, os alfas I, né? Que é o α1, α2 e α3. Então, o que eu tenho que fazer? Agora eu pego aquelas equações dimensionais que eu determinei agora há pouco e vou colocar no lugar da grandeza. Então, π1 vai ser igual. O que é mais específico do ponto de vista da equação dimensional? É FL menos 4t ao quadrado. Tudo isso está sendo elevado a α1, vezes o LT menos 2, menos 1, que é a velocidade, isso tudo elevado a α2, vezes o L elevado a α3, que é o diâmetro, e, no caso, a força, que faz parte do π1. Continuando, para que seja número adimensional, eu tenho que o quê? O número, as grandezas FLT não existem. Então ela tem que ser elevada a zero para que seja 1. Né? Eu não tenho grandeza, não é metro, não é segundo, não é quilo, não é nada. Né? Então não posso ter. A única forma disso acontecer é se os expoentes, como eu tenho uma multiplicação aqui, os expoentes têm que ser zero para que o número seja 1. Né? Então qual é a equação dimensional de um número adimensional? É 1. Né? Porque eu não tenho unidades. Bom, continuando, então vai ficar. Eu vou agora igualar aquela equação FLT elevado a zero, cada membro. E eu tenho que agora fazer as matemáticas aqui. Né? Se você tiver dúvida em exponencial, volta lá, tem uma playlist aí de matemática, procura lá a aula de exponencial, que você, para fazer uma revisãozinha disso. Né? Mas eu creio que é relativamente simples para quem faz engenharia e já está no terceiro ano.
Bom, de qualquer forma, eu fiz aqui mais ou menos pautado, não é todos os passos, porque senão ia ficar muito grande, mas é só para exemplificar. Então aqui eu tenho potência de potência, então vai ficar potência F menos 1, potência de potência, mantém a base e multiplica os expoentes. Então vai ficar F 1 menos vezes alfa 1. A mesma coisa é o L, mantém a base e multiplica os expoentes, menos 4 vezes alfa 1. E o T, 2 vezes alfa 1. Então ficou T elevado a 2 alfa 1. A mesma coisa eu faço no meio. L, T menos 1, alfa 2 vezes 1, alfa 2. Então vai ficar L alfa 2, T elevado a menos alfa 2. Vezes L alfa 3, vezes F. Tudo isso igual a F elevado a 0, L elevado a 0, T elevado a 0. Bom, agora eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Então, para isso eu tenho que manter a base e somar os expoentes, né? Então, fica F alfa, onde eu tenho F, vai ficar F alfa 1 e vou ter o F lá na frente. Então, mais 1. Então, fica alfa 1 mais 1. O L, eu tenho o L aqui, então vai ficar 4 menos 4 alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3, que seria o terceiro ponto. E o T vai ficar o 2 alfa 1 mais o menos alfa 2 e acabou. Não tenho mais nenhum lugar que tem L. Então vai ficar tudo isso igual a F elevado a 0, L elevado a 0 e T elevado a 0. Eu tenho uma equação. Para que isso seja verdade, os expoentes têm que ser iguais para que isso seja verdadeiro. Então, é o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar cada expoente de F e igualar com o expoente do outro lado, que no caso é 0. Então vai ficar alfa 1 mais 1 igual a 0, menos 4 alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3 igual a 0, e, por fim, 2 alfa 1 menos alfa 3 igual a 0. Bom, da equação 1, que eu marquei ali, vai ficar alfa 1 igual a menos 1. Passei o 1 de um lado, passei para o outro. Da equação 3, por que eu já fui na equação 3? Porque eu só tenho dois membros, né? E eu não tenho o alfa 2 ainda. Então daqui eu consigo determinar o alfa 2. Então vai ficar 2 vezes menos 1, que eu já tinha aqui em cima, menos alfa 2 igual a 0. Então, alfa 2 igual a menos 2. Por fim, da equação 2 vai ficar menos 4 vezes menos 1 mais menos 2 mais alfa 3 igual a 0. Daqui sai que alfa 3 é igual a menos 2. Bom, então π1, agora eu volto lá na equação anterior, lá na equação inicial, onde eu não tinha, que era o expoente, só que agora eu sei qual é o expoente. Então eu vou substituir nas grandezas os expoentes, os valores dos expoentes que eu obtive. Então π1 vai ser igual a ρ1 elevado a menos 1, que foi o valor de alfa 1 que eu encontrei, velocidade elevado a menos 2, da mesma forma, diâmetro elevado a menos 2, vezes F. Para ficar bonitinho, né, sem expoente negativo, então fica que π1, ou seja, o número adimensional 1 vai ser igual a força dividido pela massa específica, velocidade ao quadrado, diâmetro ao quadrado. Esse é o primeiro número adimensional que eu tenho. Ponto. Não tenho mais nada que fazer. Já obtive o primeiro número adimensional. Dependendo do caso, ele vai chamar lá de coeficiente de arrasto, né? Então, dependendo do número adimensional, quando ele é importante, ele é bastante usado, ele ganha um nome diferenciado, digamos assim. Agora, eu tenho que fazer a mesma coisa para o beta 1. Se eu tivesse 4 números adimensionais, eu teria que ir fazendo isso até encontrar todos os números adimensionais. A questão é, a partir do momento que você entendeu o procedimento para encontrar um, para encontrar o outro é fácil. Então aqui eu já não vou fazer tão pausadamente como eu fiz no outro. Então, vou repetir a equação. π2 igual a ρ elevado a beta 1, velocidade elevada a beta 2, diâmetro elevado a beta 3 vezes a viscosidade. Faça a mesma coisa. O que é ρ? Coloquei aqui elevado a beta 1. Velocidade, LT menos 1 elevado a beta 2. O D, que é o L elevado a beta 3. E a viscosidade, ela é FL menos 2 sobre T. Ponto. Coloquei aqui da mesma forma. Vou fazer de novo, né, igualar tudo a zero, para que seja zero. O número adimensional tem que ser F elevado a 0, L elevado a 0 e T elevado a 0. Então vai ficar da equação, né, igualando ali a 0, vai ficar beta 1 mais 1 igual a 0,
menos 4 beta 1 mais beta 2 mais beta 3 menos 2 igual a 0, equação 2, menos beta 1 mais, menos beta 2 mais 1 igual a 0. Então daqui eu tiro que beta 1 igual a menos 1, lá na equação 3, beta 2 é igual a menos 1 também, e por fim beta 3 igual a menos 1. Então esses são os expoentes. Então o π2, volto lá na equação original, né? Vou substituir agora os expoentes que eu acabei de encontrar. Então vai ficar ρ elevado a menos 1, velocidade elevada a menos 1, diâmetro elevado a menos 1 vezes a viscosidade. Então eu vou escrever isso aqui de forma bonitinha, né? Se é expoente negativo, então fica que π2 é viscosidade dividido pela massa específica, velocidade e o diâmetro. Ponto. Encontrei aqui, portanto, os dois números adimensionais. O que a gente queria comentar de adicional? Não sei se você se lembra, quando a gente falou do número de Reynolds, o número de Reynolds era o inverso disso. O número de Reynolds era ρ, VD, dividido por viscosidade. Qual que é a diferença? Nenhuma. Se eu fosse fazer isso em termos numéricos, é claro que se eu pegar o 1, se esse número π2 for um número grande, o número de Reynolds será um número pequeno. E assim, e o inverso também. No caso, para que esse aqui, o π2 vai ser um número pequeno e o número de Reynolds vai ser um número grande. Então é só uma questão de nomenclatura. Muda alguma coisa? Não, não muda nada. Tanto faz ρ VD dividido por μ, como μ dividido por ρ VD. Só que assim, quando eu utilizo nessa segunda questão, ρ VD dividido por μ, é o famoso número de Reynolds, né? Então é só uma maneira de escrever a equação. Seria como se fosse um π2', né? Mas não interfere no fenômeno observado. Então, se a gente for falar da força de arrasto, ela depende do número de Reynolds e do coeficiente de arrasto, né? Então, eu consigo sair de uma análise de 5 variáveis para apenas 2. Então, a função que foi pedida no começo, qual é a função de números adimensionais que descreve o mesmo fenômeno? Então vai ser o φ vai ser f dividido por ρv2d2 mais a outra grandeza μ dividido por ρvd. Poderia ser o número de Reynolds se eu quisesse. Aí vai do gosto do freguês. Normalmente a gente vai transformar isso para número de Reynolds, né? A gente vai utilizar o número de Reynolds porque já existe uma série de materiais desenvolvidos para o número de Reynolds. Então é só uma questão de facilitar a vida da gente. Bom pessoal, chegamos ao final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Utilizamos como base o livro do Franco Brunetti, alguma coisinha do Fox McDonald. Se você gostou, dê um joinha, compartilhe o vídeo e a gente se vê na próxima aula.